Vamos continuar resolvendo algumas questões que envolvem gases ideais. Uma questão da Unicamp. Em um gás ideal não há interações intermoleculares, enquanto nos gases reais elas estão presentes. Com base neste fato, indique qual dos gases, ácido clorídrico e gás hidrogênio, se aproxima e qual se afasta mais do comportamento ideal. Justifique sua resposta. Então, no gás ideal, como nós já sabemos, não existem interações entre as moléculas de gás. Mas nos gases reais, os gases que existem de fato, essas interações existem. E ele quer saber qual dos gases, o ácido clorídrico ou o gás hidrogênio, se aproxima mais do comportamento ideal. Bom, o que se aproxima mais vai ser aquele que tiver interações intermoleculares mais fracas, né? Então, qual desses dois tem interações intermoleculares mais fracas? Bom, vamos ver. O ácido clorídrico, HCl, tem uma ligação covalente e um par de elétrons compartilhados, mas apesar de ser uma ligação covalente, eu tenho a formação de dipolos, um positivo e outro negativo. A eletronegatividade do cloro é maior que a eletronegatividade do hidrogênio. Então, o cloro ele tende a atrair os elétrons do hidrogênio para si, formando aqui um dipolo negativo. Consequentemente, no hidrogênio eu vou ter um dipolo positivo. Agora, se eu tiver então uma outra molécula de ácido clorídrico, o que vai acontecer? Digamos, eu tenho outro HCl aqui, HCl. Bom, no cloro eu tenho um dipolo negativo, é delta, não D, um dipolo negativo, e no hidrogênio um dipolo positivo. Então, o dipolo negativo dessa molécula vai atrair o dipolo positivo dessa molécula, afinal, cargas opostas se atraem. Então, esse cloro aqui vai atrair esse hidrogênio. E se eu tiver aqui um outro HCl? Digamos aqui HCl. Bom, aqui eu vou ter um dipolo positivo no hidrogênio, aqui um dipolo negativo no cloro, e de novo vai acontecer essa atração, né? A parte negativa de uma molécula vai atrair a parte positiva da outra molécula. Então, eu tenho as interações intermoleculares chamadas de dipolo permanente e dipolo permanente, porque eu tenho dipolos que são permanentes, esse aqui é sempre positivo, esse sempre negativo, e é uma interação relativamente forte, né? Porque as forças de interação entre a carga negativa e a carga positiva são fortes. As moléculas elas tendem a permanecer mais unidas, né? Claro que a interação ela é fraca, na verdade, né? Ela é forte comparando com o dipolo instantâneo e o dipolo induzido, mas ela é fraca tanto que o ácido clorídrico é um gás. Mas mesmo assim, essa interação existe. Agora, no H2, também é uma ligação covalente com um par de elétrons compartilhados. No H2 eu não tenho a formação de dipolos, porque é uma substância simples, os elementos têm a mesma eletronegatividade, então os elétrons estão igualmente distribuídos. Então o tipo de interação intermolecular aqui é aquele tipo de dipolo instantâneo e dipolo induzido, onde eu vou ter um dipolo ali formado em um instante, onde quem sabe os elétrons eles resolveram ficar aqui um pouquinho mais perto desse hidrogênio, por um único instante. Então, num único instante, eu vou ter um dipolo negativo aqui e por um único instante eu vou ter um dipolo positivo aqui. Isso vai causar, então, as interações intermoleculares, mas elas são apenas por um instante, certo? Porque os elétrons, como eles não estão em lugares fixos, eles podem, em um momento, estar mais para um átomo, outro momento eles vão estar mais em outro átomo. Então, aqui eu tenho ligações dipolo instantâneo e dipolo induzido, que são as ligações na verdade, eu não deveria dizer ligações, eu deveria dizer interações, as interações moleculares mais fracas. Então, o H2 tem interações moleculares mais fracas, portanto, ele se aproxima mais do comportamento de um gás ideal, certo? Porque ele tem interações intermoleculares mais fracas, dipolo instantâneo, dipolo induzido. Era uma questão mais teórica, né? Não tinha cálculo nenhum. Agora, vamos para a próxima questão. Uma questão da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Um protótipo de carro movido a hidrogênio foi submetido a um teste em uma pista de provas. Sabe-se que o protótipo tem um tanque de combustível de hidrogênio com capacidade igual a 164 litros e percorre 22 metros para cada mol de gás hidrogênio consumido. No início do teste, a pressão no tanque era de 600 atm e a temperatura igual a 300 Kelvin, sabendo que, no final do teste, a pressão no tanque era de 150 atmosferas e a temperatura final igual a 300 Kelvin, calcule a distância em quilômetros percorrida pelo protótipo. Então, eu sei que para cada mol de hidrogênio que eu consumo, o carro vai
que o carro consome, o carro vai andar 22 metros. Então, é basicamente 22 metros a cada mol de H2 consumido. Agora, no início do teste, a pressão no tanque era de 600 atmosferas e a temperatura era igual a 300 kelvins. Sabendo que no final do teste a pressão no tanque era de 150 atmosferas e a temperatura final igual a 300 kelvins, nós devemos calcular a distância em quilômetros que o protótipo percorreu. Então, para calcular a distância, eu preciso saber quantos mols de hidrogênio foram gastos. E ele me dá uma pista aqui. Eu tenho uma redução de pressão no tanque. Se eu tenho uma redução de pressão, isso significa que o número de moléculas de gás hidrogênio diminuiu. E nós temos que descobrir quantas moléculas de gás hidrogênio foram consumidas, quantos mols foram consumidos, e a partir daí calcular a distância que o carro percorreu. Então, vamos ver. Inicialmente eu tinha 600, eu vou colocar aqui, inicialmente. Eu tinha 600 atmosferas e 300 kelvins. Então, vamos descobrir quantos mols eu tinha no início. Eu sei que PV é igual a nRT. A pressão é 600 atmosferas. O volume é 164 litros, certo? Aqui 164 litros é igual a N. N é o número de moléculas que eu quero descobrir, vezes R. Qual o valor de R que eu vou usar? Eu tenho a pressão em atmosferas e o volume em litros. Então, eu vou usar esse valor aqui para a constante R. Certo? O valor que envolve atmosferas e litros, 0,08206. Vamos usar só 0,082, né? Vamos deixar o 0,6 de fora. Vezes a temperatura. A temperatura no início era 300 Kelvin. 300 kelvins. Então, vamos resolver essa equação aqui. 600 vezes 164. 600 vezes 164 é 98.400. 98.400 é igual a N vezes. Quanto que é 0,082? 0,82 vezes 300. É 24,6 vezes 24,6. Resolvendo a equação, N é igual a 98.400 dividido por 24,6. Isso é aproximadamente, provavelmente não vai dar um valor exato, dividido por 24,6, deu um valor exato, é 4.000 mols. Então, é igual a 4.000 mols. Então, no início, o carro não tinha gasto nenhum combustível, ele tinha 4.000 mols de hidrogênio. Agora, vamos ver no fim. No fim, eu tinha 150 atmosferas de pressão, 150 atmosferas, e a temperatura continuava 300 kelvins, e o volume, claro, continua igual, 164 litros. É o volume, é a capacidade do tanque, 164 litros. Então, vamos aplicar a equação. PV é igual a nRT. PV é igual a nRT. A pressão é 150 atm, o volume é 164. N é o que eu quero descobrir. Aliás, vamos colocar aqui N inicial, né, para fazer a distinção. N inicial, a quantidade de matéria inicial. E aqui vamos colocar a quantidade de matéria final. Então, NF. Então, é N vezes... Qual o valor de R que eu uso? Bom, eu tenho o volume em litros e a pressão em atmosferas. Portanto, eu também vou usar esse valor de R aqui, que envolve litros e atmosferas. 0,082 vezes, então, a temperatura, que continua sendo 300 kelvins. Resolvendo isso aqui, quanto que é? 150 vezes 164, 24.600, 24.600, que é igual a NF vezes 0,082 vezes 300, 24,6, 24,6. Portanto, o NF é igual a 2.400, aliás, 24.600 dividido por 24,6, que é igual a... Isso aqui vai dar um valor exato, né? Dividido por 24,6, 1.000 mols. Então, se no início eu tinha 4.000 mols e no final eu tenho 1.000 mols, quantos mols foram consumidos? Foram consumidos 3.000 mols.
Agora, o problema diz que esse carro ele anda 22 metros a cada mol consumido. Então, se eu consumir 3.000 mols, quantos metros eu andei? Bom, é só multiplicar 22 metros por mol vezes 3.000 mols é igual a quanto que é 22 vezes 3.000? 66.000 metros. Como ele pede a resposta em quilômetros, é só converter de metros para quilômetros. De metros para quilômetros, eu divido por 1.000. 66.000 dividido por 1.000 é 66 quilômetros percorridos. Essa é a resposta, 66 quilômetros. Era isso então, e até o próximo vídeo.